Eu sou o Ângelo Orselli, estamos aqui com mais um Pode Mais Café com PNL, hoje o número 42, né? Com a minha amiga Cati Rosenberg. Isso mesmo. É Prazer. Catiele, mas pode chamar de Cati. Muito prazer te receber. Prazer é meu de estar aqui. É uma satisfação. A hora que você começar a falar, o povo vai falar assim, não, essa menina delicada faz isso? Geralmente é isso que acontece mesmo. Ué, uma mulher comandando isso? Né? Também é diferente. Já estão curiosos? Você que é uma consultora de empresas. Perfeito. Né? Você trabalhou com mentorias. Perfeito. É isso mesmo. Como aconteceu que você migrou para o esporte radical? Pois é. De aventura, né? Eu não sei direito como que é o isso nome, vai me mesmo, é isso corrigindo mesmo. aí. É isso mesmo. Turismo de aventura, esporte radical também, tudo está no mesmo bolo. É. Bom, vamos lá. Minha jornada começou primeiro com a consultoria empresarial, então, de alguma maneira, tentando fazer as pessoas e as empresas primeiro, né, as corporações evoluírem, sempre com melhoria contínua. Então, eu entrava numa empresa, abria todas as áreas... Kaizen. Total. Sempre buscando melhorar, porque sempre dá, né? Sempre dá pra gente melhorar um pouquinho. E a gente teve uma época, eu não quero falar muito de tempo, né, gente? Não precisa, mas... É bom. A gente tá falando aí de, sei lá, 15 anos atrás. Claro que com um professor à frente, ali lidando tudo isso, eu entrei nesse mundo, desse universo mágico, que eu acho muito legal, da consultoria. E ali a gente começa a ver problemas corporativos e tenta, de alguma maneira, com conhecimento específico, ajudar. Então, é uma área comercial, é uma área de processos, é uma área industrial. Então, sempre foi muito voltado ali. Eu lidava com planilha e com número, digamos assim, né? Falava mais ou menos com os diretores, com os donos que tinham me contratado. E eu amarrava muito, Orselli, o meu ganho ao resultado, que era interessante para quem me contratava. E para mim também, porque eu queria que funcionasse. Eu não queria ser mais uma consultora que vai lá. O que acontece geralmente, não sei se você concorda comigo, mas entre o consultor, ele faz funcionar, mas quando ele sai, volta tudo de novo. Muitas vezes porque aquilo não ficou... eu digo que o cachorro é a cara do dono, né? Perfeito. E normalmente as empresas... A empresa também. O perfil do diretor. E até no final do ano passado... Uhum. Eu deixei de realizar uma consultoria porque os diretores não queriam fazer. E eu falei, o problema está aqui. Está aqui. Não tá a lá. resistência estava lá em cima já. Então Perfeito. você tem razão. É isso. É isso. Então, a hora que eu entrava nessa época nas empresas e falava só com os donos, via número, análise ali, falava, tá aqui o melhor plano, né? Com base em teoria, vamos falar assim. Eu acho que tem que ir por esse caminho, eu acho que esse produto não compensa, eu acho que essa pessoa aqui pode entregar mais e não entrega. Então, dava alguns insights ali, porque eu acho que o consultor, ele vende a opinião dele, né? Ele vende conhecimento. Sim. Ele não toma decisão, mas ele é um apêndice para que o dono tome, né? Ou a gerência, Você ou a liderança. mostra o que pode ser feito, o que tem que ser feito, Perfeito. aonde tem que ser mexido, aonde que é a área que ele tem que mexer, né? Exato, as possibilidades. Você dá os caminhos para ele de uma maneira que traga clareza, né? Sim. E com embasamento, que ele não tem tempo, né, para ficar vendo tudo isso. Então, você vai lá, vai analisar o mercado e vai entregar. E por muito tempo isso funcionou. Até que eu percebi uma mudança. Muitas vezes eu entregava uma estratégia que para mim era ideal. Né? A gente sempre acha que sabe o que fazer com a chave da empresa do colega. Sim, Então, eu tinha aquilo ali muito no mundo ideal. E a hora que eu entregava, ele vinha com esse discurso de que esse funcionário meu não vai conseguir executar isso que você está falando. Ou, entendi, acho que é isso mesmo, mas eu não quero fazer porque meu gosto pessoal tá aqui, tá do lado de cá. E aquilo me deixava um pouquinho brava, vamos falar assim. Porque eu trabalhava com resultado. E eu sabia que se ele não fizesse daquela maneira, o resultado não ia vir. Ia vir, mas com mais tempo, talvez. E eu queria ganhar dinheiro ali, naquele momento. Então, o que eu tenho que fazer para fazer essas pessoas executarem essa ideia que parece ideal para mim aqui, né? E aí, tinha lá uma funcionária 20 anos de casa,
que falava assim do lado dela, né? Quem que é essa menina? Chegou aqui do nada. Nunca... Eu sempre fiz assim. Perfeito. Essa máquina aqui é o que... Quando eles compraram, eu que liguei ela. Eu conheço muito mais do que o que ela tá falando. Tá Quem que é você? agora? Tá chegando agora. Quer sentar na janela? Então, tinha uma resistência em comportamento. E aí vem uma ideia legal que esse universo me trouxe, que é... A gente contrata pela capacidade técnica, né? Você vai fazer uma entrevista, ele pega o teu currículo. De onde você trabalhou? Ó, tem aqui uma empresa grande, uma multinacional, estudou isso, tem um inglês intermediário que todo mundo tem, né? E você contrata pela capacidade técnica ou experiência, mas na hora de demitir não é por isso, né? É o comportamento. Pois é. As empresas, elas não têm, eu acredito, em suma maioria... Elas não têm medo de investir em curso técnico de especialidade. Ó, vem aprender como é que é o sistema, como é que é o produto, como é que é a ferramenta. Mas a gente não ensina muito comportamento, né? Exatamente. Não se fala muito disso. E é aquela coisa, você passa mais de 25 anos da tua vida aprendendo coisa técnica, né? Perfeito. A parte emocional, a parte do comportamento, você não aprende. Exato. A escola, enquanto academia, né? Ela te ensina fórmulas que você vai usar, um conhecimento básico de química, de física, né? Claro, de tudo. Mas a gestão emocional, ela não ensina. Então, você vira um bom profissional, um bom engenheiro, um bom advogado, mas às vezes você é indisciplinado, você não sabe receber ordem, você não sabe ser contrariado, você não sabe... receber um revés e fazer essa regulação das emoções, ou até quando você vira líder, você não sabe comprar a ideia da empresa para passar isso para tua equipe. Exatamente. Você passa para a equipe que você não comprou, né? E aí a coisa não vai, porque o líder ele tem que motivar mesmo. Então, quando eu entendi essa mudança de cenário, eu falei, eu acho que o que eu sei é pouco, esse conhecimento só especialista nas áreas e nos processos e na gestão, porque eu realmente acho que a gente só consegue gerir o que se mede. Então, eu media tudo de número, né, de resultado. Mas e emocionalmente? Eu estava conseguindo fazer essa medida? Esse líder aqui é bom em quê? Né? Esse gerente aqui é bom no quê? E essa pessoa comercial, ela vende melhor qual produto? Eu não tinha muito essa métrica. Então, eu comecei a entrar nesse universo de análise comportamental e de conhecimento pessoal, digamos assim, sabe? E eu vou chegar lá, tá? Onde eu entro na aventura nisso. Mas aí, nesse meio tempo, muitas mentorias, muitas coisas aprendidas. Eu acho que é um universo que quanto mais a gente sabe, mais a gente quer saber. Tem muita coisa, tem muita ciência complementar baseada em comportamento, tanto da psicologia, quanto da neurociência, quanto do PNL. Coisas que, quando você vai aprendendo e colocando na prática, você vê resultado. Porque não é uma coisa só também, né? Exato. Não é... eu fiz aqui PNL, eu já... Tô bom, né? sei tudo, de tudo, não preciso mais nada. Não tem é só como, isso, não tem como, né? Não é só isso. São caixas ali que se complementam. Sim. E quanto mais você sabe, coloca em prática em cenários diferentes, que era o que a consultoria me trazia, né? Cada empresa, por mais que a regra de negócio é a mesma, entrada, saída, processo, pessoas... você tem ali problemas em cenários diferentes. Então, o que me permitia também testar isso. E foi muito legal. E aí, trouxe isso pro comportamento e comecei a desenvolver, né, a liderança em gerência, em times, em equipes. E via motivações muito diferentes. Então, eu tenho ali uma equipe comercial, onde um vai se aposentar daqui 2 anos, um vai casar ano que vem, um ainda mora com a mãe, é o primeiro emprego. E todos têm a mesma meta. E não é liderança, não é receita de bolo, né? O Não, que motiva para um não motiva para o outro. São né? os porquês de cada um, né? Exatamente. E as empresas não querem olhar para isso. A gente tem essa falsa ideia de que a hora que você bate o ponto ali, o seu funcionário bate o ponto, ele deixa a vida pessoal de lado e encara um novo personagem. Não é assim que funciona. Não. A gente é a nossa bagagem também, Sim. Né? E aí eu comecei a trazer isso e entrei muito bem nesse universo para trazer o conceito e a teoria sobre isso. Então, vamos fazer treinamento aqui, né? Hoje é sobre comunicação, vamos passar um slide aqui para vocês. Isso funciona, a teoria funciona. Só que entre você saber o seu diagnóstico e você colocar em prática, tem um abismo. Você sabe, o Princípio Kaizen, o Instituto Princípio Kaizen, nós trabalhamos com treinamento. Sim. E a gente costuma muito falar, né?
que a teoria, ela funciona até você sair da sala, né? Perfeito. A hora que você saiu da sala, daí acabou. Você está ali dentro, acabou. Perfeito. E o nosso treinamento, talvez, eu estou adiantando aí, né? O nosso treinamento, nós vivemos totalmente todas as emoções na prática. Totalmente, 100%. E essa eu acho que é a maior diferença. Porque então, não fica só no papel, né? É aí que você quer chegar? É aí que eu quero chegar. Ah! E aí foi muito isso que mudou tudo, né? Atropelei. Não, imagina. E aí o que acontece? A gente vai, por exemplo, em um médico, né, Marcelo? Eu sei que tá uma coisa errada. Eu vou lá, ele vai me mandar fazer exame, né? Você volta com o relatório ali, ó. Tá faltando tal vitamina, tá faltando isso. Tudo bem, você sabe. Aí você tem que pôr em prática e tem que cortar o doce. É tão gostoso. Mas eu tenho que deixar de beber, de comer, de fazer. E aí tem essa diferença entre saber o que você tem que fazer e realmente fazer, né? E aí tem situações na vida que obrigam a gente a fazer. Então foi aonde eu comecei a pensar, como é que eu posso pegar essa equipe, essa empresa e obrigar, entre aspas, a colocar em prática todo esse conhecimento que já está lá. Olha, eu não posso falar que uma pessoa que está na empresa há 20 anos não sabe o que ela está fazendo. Né? Ela não posso chegar e falar tudo que você está fazendo está errado. Não é assim. Não tem. Né? Tem alguma coisa muito valiosa ali. Então, como? Eu vou ter que primeiro tirar esse pessoal daqui, dessa sala fechada. E aí veio esse meu hobby. Da aventura. Você já tinha o hobby da aventura? Já tinha esse hobby. Eu não criei ele por conta do negócio. Sim. E eu acho que é por isso, essa é a grande diferença. Porque era uma paixão minha, uma das minhas paixões de criança. Eu tive contato com esse universo ainda criança, eu fui escoteira de um clube que chama Desbravadores, é a mesma frente do escotismo, só um nome diferente. Mas ali, muito cedo, eu tive esse contato com a natureza, com esse respeito, que são os limites, né? Eu vou até aqui, mas eu não controlo a chuva, o clima, o sol, né? O tamanho dessa cachoeira, a força dessa água. Então, desde muito pequena, isso já me mostrou um pouquinho de respeito, né? E aí, continuei convivendo com isso. E ali você vai ganhando, não sei se vocês já viram, os escoteiros têm umas insígnias ali, que você vai ganhando habilidades e vai ganhando uma medalhinha para colocar no teu uniforme. Vim ganhando, até que me mostraram o rapel, que é uma atividade que usa corda para transpor obstáculos. Então, pode ser uma cachoeira, pode ser um prédio, pode ser uma pedreira. Hoje a gente tem muitas profissões que usam o rapel como recurso, né? Esse pessoal que trabalha em prédio em altura, para fazer limpeza, para colocar um ar-condicionado, estão sempre usando esse rapel industrial. O meu é do esporte, é um pouquinho mais gostoso. Um pouquinho mais gostoso. Pouquinho mais. E aí, em 2012, mais ou menos, agora eu vou falar de datas, eu comecei a fazer isso com muito mais frequência. Aqui no Brasil a gente não tinha grandes fornecedores brasileiros, era tudo mais importado, mais difícil de conseguir. Mas eu tinha uma ideia de que queria muito isso, entrei em contato e comecei a fazer por hobby. E aí começou esse universo da rede social, né? Paralelo a essa área de consultoria ali. Eu ia pro meio do mato, fazia as coisas, mas eu só tinha foto daquelas câmeras mais antigas, Cybershot, não sei se vocês vão lembrar disso. Não era aquela que revelava, não, tá? Eu não era nascido ainda. Também não é assim, não era. Era aquela que você tinha que passar por cabinho pro seu computador. Sim. Mas eu só tinha foto do começo. O que acontecia depois, ninguém tinha acesso. Até que eu ganhei uma câmera dessas de esporte de ação, tipo GoPro. Comecei a postar foto no Facebook, no meio da cachoeira, com água na câmera. Cara! E aí os amigos fizeram isso. Como? Onde é isso? Me leva! O que você tá fazendo? Quero ir na próxima. E eu com essa cabeça de negócios, eu acho que tem um negócio aqui. Primeiro comecei a levar, vamos, divide a gasolina, vamos em todo mundo, leva o que comer e tal. Tava pagando meu hobby, que não era um hobby. Um hobby, né? Não era um hobby tão barato, tão fácil, ainda mais pra uma mulher nesse universo. E aí eu comecei nessa brincadeira. Até que eu falei, tem responsabilidade aqui também, né? Eu comecei a fazer as pessoas que nunca tinham ido ir, né? Tem uma responsabilidade sobre a vida, sobre o risco, sobre a cautela. E aí eu comecei a me profissionalizar nisso. E aí abri uma empresa. Primeiro para comprar corda mais barata, tá, gente? Esse foi o primeiro motivo. Meu interesse era esse. Tô pagando como pessoa física, deixa eu comprar como pessoa jurídica aqui.
Comecei por aí. Esse nome, Rosenberg. Pois é. Comecei nessa e aí a coisa foi escalando e até que virou um negócio mesmo. E a grande virada para o turismo de aventura, para o esporte radical nesse sentido, foi a pandemia. Nós tivemos muitas pessoas ali ficando em casa, acumulando uma renda que antes gastava para outros eventos, né? Para show, para, sei lá, festas, né? E o povo ficou ali, queria sair de casa, não podia sair de casa. O turismo foi liberado muito rápido pelo governo, então a gente pôde ir para o ar livre, né? Que não era um espaço fechado. Fazia exame para ir? Não, a gente tinha um protocolo que era febre ali, medir a febre, usar máscara durante o transporte, manter uma distância. Porém, nós fazíamos um acompanhamento 15 dias após o evento para ver se alguém positivava e tal. O mínimo que tinha que ser feito, né? Mas deu um boom muito grande, né? Mudou o ecoturismo no Brasil. Todo mundo começou a procurar por atividades na natureza. Estresse também, burnout de trabalho. Começamos a trabalhar em casa e a gente não sabia, não tinha disciplina, mais uma vez o comportamento entrando, né? A gente não tinha disciplina para não ter um chefe ali te cobrando o tempo todo, né? Mas uma coisa que me deixa curioso, Kátia, é a questão do medo. Porque você sabe que o medo, você sente ele quando te falta preparo. Exato. Né? Preparo técnico ou preparo emocional, né? Preparo pessoal. Os dois, né? Ou os dois, né? Uhum. No meu caso, se fosse para o rapel, eu teria os dois, despreparo, né? Eu não teria preparo em nenhum dos dois. Nem técnico, nem emocional para descer. Porque eu ia olhar a cachoeira e ia falar, meu Deus, como é que eu desço ali, né? Ou a cachoeira, ou o prédio. Porque eu vejo, às vezes, esses caras que estão no prédio, balançando lá, eu falo, nossa, tem uma coragem danada. Sim. Não é? Para estar ali. Eu não faria isso, né? Se eu precisasse disso para viver e comer... Como que você prepara o pessoal... né, técnica... Que nunca fez, né? Que nunca fez, que seria o meu caso. Exato. Técnico e emocional, para que desça. Então, começou desse jeito. O interesse, ele começou a aparecer porque as pessoas queriam sair de casa. Então, não veio do nada. Então, primeiro pro turismo, né? Então, começou a chegar gente assim, só quero fazer alguma coisa nova. Eu quero estimular meu corpo que está aqui parado e começou a aparecer. Então, quando eu reúno as pessoas que se inscrevem e elas ficam ali... frente a frente, parecendo com os olhinhos, assim, eu só vim. O que eu fiz? Eu sou uma criança de 5 anos no mercado, perdida. O que eu fiz agora? Por que eu vim? E eu escuto isso muito. Cara, onde estava a cabeça? Por que eu me inscrevi? Muito. As pessoas falam isso, inclusive, quando já estão penduradas. Por que eu vim? Com o barulho alto da cachoeira e elas também com essa mente alta gritando pra elas, né? Mas a primeira coisa que eu falo quando eu vou dar essa instrução, Arceli, a gente sabe que vocês não sabem. É a primeira coisa. Porque realmente você foi lá por um ato de coragem, que a gente chama, que é a motivação de ver algo novo. Falar, eu quero ver uma foto de alguém, às vezes, né? Achei bonito, achei legal, não sei como é que é, mas quero tentar. Ninguém se inscreve para isso se acha que não vai conseguir ou se tem um pavor. Alguma coisinha você acha que vai dar certo. Então, isso é só o que eu preciso, essa semente, né? Essa vontade. Porque quando tem a vontade, ela teve a coragem de já sair de casa, de chegar até uma cachoeira ou uma pedreira, né? Alguma coisa de altura, local, né? Algum local próprio para isso. Ela já tá diferente do resto, né? Então, ali eu já falo a primeira coisa. Ó, a gente sabe que vocês não sabem. Vocês estão com um time de especialistas. Mas ainda assim é difícil porque ela nunca me viu. Ela não tem uma conexão comigo. É igual você trocar, eu falo isso muito, inclusive. Você tem um mecânico de confiança a vida toda. E aí você perdeu esse profissional e você tem que ir por um novo. Aquele outro, você deixava o carro lá, o que ele falava pra você, você acreditava. Aí vem alguém que você nunca viu e vai falar... Você fala, peraí, acho que eu quero uma segunda opinião. Será que é isso mesmo? Será que esse cara não tá me enganando? Então, eu escuto isso às vezes. Alguém já morreu aqui? Já? Não, senão minha empresa não tava aí. Não. O máximo que pode acontecer são tombos e ralados, como qualquer esporte, né? Você vai jogar futebol, você tem um risco ali, né? Inclusive muitos, né? Joelho, ligamento cruzado, levar um carrinho errado, alguma coisa pode acontecer. Romper o tendão. Romper um tendão. Todo esporte, ele tem ali um risco iminente, né? Quem faz ginástica vai ter ali um ombro, uma articulação que vai se degradar mais rápido. Então, a gente tem riscos que fazem parte da atividade.
Do rapel é tombo e ralado, escorregão, né? Porque você tá num ambiente que às vezes vai ter água ou não. Mas cair da corda, acontecer alguma coisa fatal, isso não acontece. Os equipamentos são todos preparados para isso. Já estou me convencendo. Tá dando certo. Mas enfim, a gente daí começa uma explicação técnica primeiro. Sim. Então, ó, a corda aguenta X peso, esse equipamento que você tá tem esse nome. 2.500 quilos, isso varia muito, tá? A gente tem 3 tipos de corda no mercado, dinâmica. Uma pessoa só? Desce uma pessoa só. Eu puxo um caminhão com a corda, não vai, né? Não vai descer você, né? No máximo ali 120 quilos, que é o que a indústria pede pra gente obedecer em relação porque a por mais conforto. lógico que a pessoa seja, ela começa a fazer essas contas. Né? Eu estou te falando por mim. Eu começo a olhar se a corda está nova. Isso. O aspecto dela. Eu vou em parque de diversão, eu fico olhando se não está enferrujado. Exato. Se tá, Exato. Isso é quem quer controlar também. Lógico, e faz parte do medo. É isso. Porque o medo, ele é irracional primeiro, né? Ele se apresenta de uma maneira irracional. É igual o medo do escuro, o medo de bicho-papão que a gente desenvolve ainda criança. Não tem por que você ter medo, mas eu não sei, então eu tenho medo. Então o primeiro medo é o do não sei. Peraí. Aí eu começo a deixar ela saber. Então, ó, a corda aguenta isso. No seu equipamento tem esse nome. Você tá com isso, vai funcionar assim. E eu até mostro uma corda aberta, às vezes, nessa instrução, como que ela é por dentro. Ó, já ouviu? Então é uma curiosidade que a pessoa nunca viu, às vezes, na vida. Ó, isso aguenta. Aí tem uma inscrição nessas peças que está escrito 25 kN, que é quilonewton. Aí eu lembro quanto que é cada peso daquilo. A pessoa vai se enchendo de conhecimento técnico primeiro. Sim. Aí eu falo, eu sei que vocês vão esquecer isso tudo na hora do medo. Mas de alguma maneira lembrar que tem uma equipe que é especialista nisso e que sabe o que está fazendo. Então a gente explica como é que vai funcionar e aí monta a nossa ancoragem, né? Ela pode ser feita de uma maneira natural, em árvores, em estruturas que já estão ali, ou profissional que a gente coloca a chapeleta, vem com uma parafusadeira antes, né? Tudo isso feito antes, né? Esse ambiente é preparado. Então a gente também explica isso para eles, ó. Tem aqui a ancoragem, a corda vai estar presa aqui, ancorada aqui. Ah, e tem sempre alguém que eu brinco que é o arauto do apocalipse. Ele sempre tem um anúncio de que vai acontecer alguma coisa ruim. E se? Ele levanta a mão. E se? E se esse negócio aí que você colocou, esse ferrinho aí escapar? Tá, tem um outro. A gente amarra aqui e amarra aqui também. E se esse outro também escapar? E tem aquele outro. A gente tem 3 planos. É um plano A, um plano B e um plano C para o mesmo risco. Para tudo, tá? E aí eu até brinco no final, ó. Se os 3 soltarem, era até o dia. A gente não tinha muito o que fazer. Você já quebra o estado. Já quebra o estado, já traz uma brincadeira leve, todo mundo já ri, já vê que ele já tá criando. Ansiedade faz isso com essa vida nossa de adulto, né? 90% das coisas que a gente pensa não vão acontecer. Então a gente... por antecipação. Totalmente. E lá muito, porque você já entrou no ambiente. Até então eles vêm bonitinho na trilha, fazendo fotos, né? Quando chega na hora... Ninguém conversa mais. Fica já meio quieto, assim, frio na barriga, aquela coisa. E é legal, porque é o jeito que o seu corpo reage ao risco. Sim. Né? E você sabe por que nós paralisamos diante do medo? Me diga. Porque aqui atrás nós temos o nosso cérebro retiliano, né? Que é o primitivo, né? Sim. E quando nós éramos caça, né? Sim. Nós precisávamos ficar quietinho, parar. Diante do perigo, nós parávamos. Sim. E até hoje, nós não desenvolvemos mais isso aqui. E nós paramos, nós ficamos paralisados diante do medo por causa disso. Ele trava. Ele trava, você para. Se você estiver atravessando uma rua, ou se ouvir uma frenagem, você para. Fica estático. Depois você corre, mas primeiro você para. Porque a primeira reação é parar, é travar. O medo nos paralisa, né? Exatamente. E só que nós precisamos romper a inércia, tendo conhecimento do que vai acontecer. E aí que vem a chave legal, porque mesmo eu passando todo esse conhecimento, isso não é impedimento, não é impeditivo para a pessoa ainda assim travar. Sim. Porque aí tem uma distância entre o que ela sabe, né? E como ela vai agir. E aí vem essa regulação das emoções, né? Não é para não ter medo, porque você escutou quanto que aguenta uma corda, não é isso. Mas é que você tem que conversar com você mesmo. Então eu falo que é pensar pensamento. Por que eu tô com esse medo, né? Por exemplo, né? Eu posso dar exemplos práticos aqui. Recentemente, em uma atividade dessas, depois de explicar, depois de várias pessoas descerem, amigos inclusive dessa pessoa,
ela olhou pra mim, já na corda ali, travada. Eu não vou, eu não consigo. E aí, é aquele momento que eu peço pra respirar, pra tentar ser um pouquinho racional. E vamos lá, você tá com medo do quê? E se eu soltar as duas mãos? Porque a gente precisa de uma mão da pessoa sempre na corda. Aí eu dei risada, né, pra ela ver que eu não estava com medo que ela tava. Falei, por que você vai soltar as duas mãos? Se você tá com medo, A tendência é tendência é segurar você mais. travar, você chegar lá embaixo com os dedos, né? Doendo a mão de Doendo. segurar. Sei lá, vai que eu desmaio. Aí ela cria uma possibilidade Sim, que não isso tava nem no radar. Tudo bem, a gente ainda assim tem um plano C pra isso. Eu tenho os meninos, né, da minha equipe que ficam lá embaixo fazendo essa dupla segurança. Eles são os anjos do rapel, tá? Isso é um termo técnico, inclusive. Que eles seguram a corda, eles ficam com olhos na pessoa o tempo todo. Eles travando lá, a gente controla a sua descida. Então, a gente também tem o controle. É tipo autoescola, que o seu instrutor sabe que você não sabe, mas ele tem um pedalzinho ali. Se der alguma coisa, ele freia. Nós também conseguimos frear a pessoa. Por isso que a gente já desceu, Arceli, crianças de 6 anos e senhores de 80 anos. No mesmo dia, inclusive. Está lá no nosso Instagram para ver depois. E, inclusive, fazendo uma brecha para esse depoimento, porque esse senhor que desceu de 80 anos, né, tinha ido a convite de uns amigos que já conheciam a aventura. E frágil, né? O que a gente fica com medo é justamente porque a saúde já está um pouco mais frágil. Então, um tombo para ele é diferente de um tombo para uma pessoa de 20 anos. Então, vamos ter mais cautela, escuta mais, né? Porque o medo, ele vem de várias maneiras. Você pode estar com muito medo e estar disfarçando, querer que acaba logo, né? Ah, tá bom, não precisa falar muito não, senão eu não vou. Se eu pensar muito, eu não vou. Eu escuto isso muito. Se eu pensar muito, eu não vou. E daí ela vai e ela não tá querendo aprender com aquele processo. Ela faz, ela chega lá embaixo, mas na próxima vez que ela se colocar naquela situação, ela vai sofrer tudo de novo. Ela não aprendeu nada no caminho. Porque não é o fazer apenas, né? Exato. Ela tem um aprendizado naquilo, né? Totalmente. Até o aprendizado, até não, muito o aprendizado emocional. Muito. Né? É o que mais se aprende. Na prática ali você vai aprender muito mais a enfrentar o teu medo, a viver o teu medo, apesar do medo fazer, porque todos nós sentimos medo. Todos nós. E é importante inclusive sentir a gente medo. Que é especialista, tá? Não vem pensando que a gente que tá ali fazendo isso o tempo todo, conhece cada pedra daquela cachoeira, não tem medo. Tem, e essa é a graça. E essa tem é a que graça. ter. Sim. Tem que ter. O medo faz parte, E é um respeito, né? O medo, ele vem primeiro, acredito. Isso, é o respeito. Ele vem primeiro assim, você não tem controle de tudo. Claro que o que a gente pensa de possibilidade, a gente cria um plano B, um plano C para aquela situação não acontecer. Porque a primeira coisa que eu falo a gente sabe que vocês não sabem, e a segunda a gente quer que isso seja uma experiência legal. Você não veio aqui para sofrer, para criar um trauma de altura. Você veio aqui para superar alguma coisa. Eu até brinco, se para buscar ou se para fugir, a gente não sabe. Eu tô buscando alguma emoção, ou eu tô fugindo da minha rotina, não sei. Mas ela vai buscar alguma coisa. E aí, esse medo, ele vem primeiro. Tá bom, não quero escutar, você tá falando muito, só quero passar por isso aqui. Ou ele vem assim, com muita cautela, que olha pro meu pé, Kate, tô fazendo direitinho? E a pessoa faz 30 perguntas em 1 minuto. E minha mão, tá certa? E agora, é isso mesmo? E aí você vai reforçando aquilo pra ela. Sim, tá tudo certo, perfeito. Isso, garota, isso. Muito bom, tá bonito, olha pra foto. Incentivos e elogios que às vezes na nossa vida a gente também não escuta. Sim. Então são validações, estou fazendo certo. Acabei de aprender e estou fazendo certo. A gente vê isso também. E aí, quando eu entendi que eu, no meu hobby, tinha acesso a mudanças tão expressivas em, às vezes, meia hora de uma descida de rapel, falei, tá aqui o ambiente correto para eu trazer aquela galera lá do corporativo. Que você dava o conhecimento teórico, mas não tinha exatamente onde colocar em prática, porque poucos empresários iriam assumir situações de risco. E o trabalho em equipe que você tem. Totalmente. Tem pessoas desconhecidas que estão te motivando. A cooperação 100%. Ali. É isso, Arceli. Então, a gente começou a trazer, né? Eu já estou aprendendo. É isso. A gente começou a trazer, então, eu comecei a propor para essas empresas em que eu prestava consultoria atividades que sairiam do conhecimento técnico e iriam para experiência. Então, vamos parar de ensinar na teoria
e vamos experienciar, vivenciar, que é uma palavra que está sendo usada muito agora, né? A gente tem o turismo de experiência, você vai em um restaurante, não é mais só para matar a sua fome, né? Você quer fazer foto de um café sendo coado na mesa, você quer que venha o garçom e passe um maçarico no seu queijo na hora, isso é uma experiência, e você paga por aquilo. Então, a gente agora está buscando experiências, não é só viajar para contemplar e tirar foto. Eu quero viajar, eu quero sair da minha casa para voltar diferente. E por que não trazer isso para o mundo corporativo? Então, aí que foi o gancho. Era uma coisa que eu já vivia, eu já tinha na minha realidade muito presente, e eu sabia o valor que ela tinha, mas não sabia como linkar com essa consultoria. E aí, quando eu trouxe times, né, que estavam desunidos, às vezes, né, tem essas rixinhas, né, pessoal, uns ruídos de comunicação dentro da empresa, um fala A, o outro entende B, às vezes tem ciúmes de um cargo que pode ser que venha a chegar daqui a um tempo, o líder que às vezes não quer ensinar porque tem medo de perder o posto. Então a gente tem coisas que... Só que daí ele também não pode crescer, Só né? que ele também não cresce, né? E aí se o dono também não tem olho para ver isso, a gente perde vários talentos no meio do caminho. E você falando, eu tô aqui... A experiência que você traz no Rapel para a empresa, você imagina, o trabalho em equipe, a comunicação, né? Integração. A confiança. A integração também, porque conhecer uma pessoa dentro do ambiente de trabalho... É uma coisa. É uma coisa. Às vezes ela vai ter que ter essa postura com você, mas ela é líder, ela é tua chefe, né? Ela vai ter que te cobrar uma disciplina, ela vai ter que ser séria, ela não vai poder fazer piada, às vezes, dependendo do ambiente, né? E do nicho da empresa. Mas ali ela não tá ali com aquele uniforme, ela tá ali como uma pessoa física, entre aspas, né? Como uma pessoa que tem emoções e que às vezes vai mostrar as vulnerabilidades ali. Eu já vi líderes, por exemplo, que tinham esse estigma de serem taxados como muito sérios, muito fechados. E ali, num ambiente externo, ele se mostrou fraco. E ele se mostrar fraco, né, entre aspas, fraco, é uma força cara, muito eu tenho grande. medo disso daqui. E assumir isso para a equipe se conectou com ele. Sim. Então, vamos te apoiar. Não, você vai conseguir. Fulano foi. Vai dar certo. Então, você vê essa integração acontecendo muito rápido. E uma outra coisa que me caiu aqui agora, a questão de você ter que falar com cada pessoa de uma forma. Exato. Né? Que nem você está falando, o cara lá é o durão, é o chefão, mas chegou lá, você tem que conversar com ele. E a gente percebe, sabia? Quem é o bulinador, né? O que zoa e brinca o tempo todo, o que já é mais fechado, o que finge que é corajoso, mas na verdade não é, porque daí ele se fecha. Gente, eu já vi pessoas... Além de tremer a perna, que faz parte, né? O medo, ele vem no corpo, assim, com essa reação, às vezes. Chorar, claro, porque você tá numa hora que o seu corpo tá assim, você vai morrer, né? Ele te conta isso. Então, a gente vê choro e tal. Eu já vi de escorrer xixi, assim, na perna da pessoa. De medo. Literalmente fez xixi de medo. E aí, você tem que entender que aquilo tá com uma outra reação nele. E que faz parte. A gente só vai saber se colocar ali. Imagina o que ele deve ter ressignificado na hora que ele conseguiu descer. Muito, muito, muito. Coisas que ele não sabia que tinha. Eu já ouvi também, cara, eu achava que ia ser fácil pra mim, eu não tenho medo de altura. Mas não é a altura, gente. O medo que as pessoas têm e falam pra mim, você tava numa cachoeira de 150 metros. Não é o medo da altura. A gente vê que é o medo da falta de controle, né? Eu não sei o que vai acontecer. E agora? E aonde que eu vou colocar o pé? Você vai entender. Tem coisas que eu não consigo te falar, né? E daí você cai naquela máxima que a gente fala muito, né? Você não controla nada. E realmente ali ele percebe que ele não controla mesmo. Não controla nada. O que nós controlamos nesse mundo? Exatamente. Nada. Você quer ver uma coisa muito legal? Eu já levei um time de paraquedistas para fazer rapel. Nossa. E a gente tem isso como a coisa mais corajosa. Pulou. Pensa nessa frase, gente, com carinho, ó. Pular de um avião. Já não faz muito sentido, não é? Então a gente leva isso como uma atitude corajosa. Mas é uma atitude corajosa, né? Quando você vai nesse salto duplo com algum especialista, só tem que dar o primeiro passo ali. Às vezes ele até te empurra, né? Então você tem que ter uma vontade só. No rapel, não. A descida Quem toda... foi que me empurrou? Exato. Quando você olhar pra trás, você já tá... Mas, assim, no rapel, o seu controle tá na sua mão, literalmente o tempo todo. E a pessoa, quando eu falo assim,
a gente vai controlar, ela tem mais confiança do que eu falar para ela que é ela que controla. Ah, mas quanto tempo demora uma descida? Depende, você pode ir rápido ou você pode ir devagar. É você que vai estar com o freio na mão. E a peça chama freio na mão, né? E ela fica, não, mas você não pode me descer? Porque ela acabou de me conhecer, ela confia em mim, mas ela não confia nela, às vezes. Porque ela sabe que ela tá num lugar E aí ela tem desconhecido. mais um insight, ó. Ela tem aquilo, eu não confio em ninguém, mas daí lá ela confia em você. Exato. Como ela vai num restaurante e come, não sabe quem... Isso, né? Então, quem preparou, né? E nós temos, às vezes, aquela coisa, eu não confio em ninguém. Exato. Mas ela vai lá, ela está tempo confiando todo em você tá você, confiando. mas não está confiando nela. Exato. E é um reflexo mesmo. Sim. E a gente consegue perceber isso na hora, e aí vem o nosso trabalho com a experiência, né? Tanto desse universo de comportamento, quanto do esporte atrelado a isso, de conseguir ler as maneiras com que a pessoa se comporta na hora do medo. Se comunica, o corpo fala. Eu tenho uma pergunta que eu sempre faço antes de colocar, que é perguntar se a pessoa é destra ou canhota, para saber se eu coloco a corda saindo pro lado direito ou esquerdo, simples assim. E nessa pergunta eu já sei o nível de medo, porque eu falo, você é destra ou canhoto? Eu escrevo com a esquerda. A pessoa se perde ali e a gente já consegue. Tá com muito medo, ela não tá nem raciocinando aqui agora. Aí tem gente que, não, qualquer um. Você fala, ela tá tranquila com a instrução que ela recebeu. Foi suficiente para ela. Então, quando a gente traz isso para o ambiente corporativo, primeiro, a gente consegue fazer com que eles entendam uma mitigação de risco, que é, tem plano B e C para qualquer possibilidade aqui. Será que no seu cenário empresarial você também tem? Né? A gente consegue, às vezes, prever um problema e estar preparado para ele, né? Será que eu estou fazendo isso na minha rotina? A gente consegue trazer essa reflexão. A gente também consegue fazer eles pensarem assim, você conhece as ferramentas que você tem? Eu te falei quanto que aguenta uma corda, quanto que aguenta essa peça que está com você, o nome de cada coisa. Você conhece? Porque eu já tive consultoria, gente, que eu peguei alguém, por exemplo, lá do setor financeiro. E não sei se vocês lembram quando a gente começou a incorporar a nota fiscal por XML, que tinha que importar a nota. Em vez de fazer no bloco, começar a fazer digital, nota fiscal eletrônica. E aí implantamos um sistema lá e uma pessoa estava fazendo, foi ensinar para outra e eu vi ela ensinando. Quando vier de fora, você coloca esse código, 54 não sei o quê, quando vier de dentro do estado, você coloca esse. Tá, mas o que é essa sigla? Não sei, me ensinaram assim e eu... Tô passando. Sério que você nunca teve coragem, né? De curiosidade de pesquisar o que significa CFOP, Código Fiscal de Operação. Você nunca quis. Você trabalha no financeiro há 15 anos. Não precisa. Então, tem muitas coisas assim. Eu faço porque tô no automático, porque me ensinaram a fazer assim, mas eu nunca fui atrás, né? Eu tô lembrando da mulher que faz 20 anos que ligou a máquina lá. Até deve ter coisa na máquina que ela não sabe. Exatamente. nunca me ensinaram a fazer diferente. E às vezes é difícil para quem tá dando consultoria, porque é sempre alguém que já saiu da empresa que ensinou, né? O fulaninho, sei lá, o João me ensinou assim, mas cadê o João para eu cobrar o João, para eu perguntar pro João se foi assim mesmo? Você tá só repetindo, né? Você não teve curiosidade nisso. E ali não, ali a gente explica tudo. Eu ainda falo que é intuitivo, que a pessoa no meio dessa descida, ela pode pular, pode ficar de ponta cabeça, ela pode ir pro lado e pro outro. Sério, né? Mas isso... Não, tudo bem. Só que vai de você. Aí, não, é muito difícil. A primeira vez eu não vou ficar de ponta cabeça. Bom, esse final de semana nós tivemos um rapel. Eu acho que 5 pessoas que nunca tinham ido conseguiram ficar de ponta cabeça porque confiaram na equipe. E esse é um outro detalhe. Quando a gente faz isso para o mundo corporativo, a gente consegue colocar quem desce para também ficar fazendo a segurança, claro que com supervisão da nossa equipe, lá embaixo. E a gente traz esse insight. Não adianta nada você mitigar risco lá em cima sobre a ancoragem, onde está preso, você conhecer o equipamento, se você não confiar na tua equipe. E no dia a dia, às vezes é isso. A gente tem um chefe especialista, né, Marcelo? Eu sei o que eu estou fazendo, eu trabalho nesse setor há 20 anos, mas eu não vou deixar essa tarefa que eu vou delegar aqui para o Zezinho. O Zezinho não vai dar conta do que eu faço. Eu não confio na minha equipe. Beleza, você vai fazer, mas vai custar muito mais para você. Né? Esse tempo que você vai fazer 2 horas ali, alguma coisa, é muito legal. De verdade, a gente consegue trazer essa realidade para o mundo corporativo de uma maneira muito mais prática. E o mais legal, gente, é o final.
Porque quando acaba e todo mundo passa por isso, né? A gente teve... Eu conto na mão, tá? As desistências nesses 14, 15 anos. Foram 3 pessoas ao longo desse tempo todo que desistiram. Todas voltaram, tá? Para uma segunda tentativa. Sim. E realmente ficou a lição de que são 2 dores, né? Passar por aquilo, por meia hora, por 10 minutos. E não passar. E ficar a vida toda, nossa, todo mundo fez e eu não fiz, eu não consegui, eu não fui capaz. Essa dor é muito maior, não tenham dúvida disso. A gente não quer que você ame a atividade e fique viciado naquilo, como a maioria fica, mas a gente quer que você se coloque ao desafio, porque tem realmente emoções e situações que você precisa viver para entender que você tinha uma força ali, assim como no mundo empresarial também, né? Sim, e realmente essa sensação de não conseguir é muito pior. Muito pior. Porque o fracassado é quem desiste, né? Exatamente. Quem nem tenta. E ele vai se sentir fracassado. Sim. Isso não tenha dúvida. E ele vai olhar para os outros, que é o que a gente faz. É por isso né? que às vezes, em atividades que nem o Caminhar na Brasa, que nós temos lá, quando a pessoa não vai, ou a queda, alguma dinâmica nossa, nós vamos lá, induzimos até que a pessoa faça, porque é triste. O trauma que ela vai ter são 2 traumas realmente. São 2 dores. Fica muito pior. Muito. E ela vai levar para a vida toda aquilo. Sim. Né? Eu tive uma experiência com uma pessoa que desistiu, que ela não foi, ela já estava 10 metros ali, e naquele dia eu consegui puxar ela de volta para cima. Isso raramente acontece, depende do ambiente que a gente tá. Só que ela levou um sermão na hora. Eu achei que era importante falar isso, ó. Todo mundo foi, você viu que todo mundo conseguiu e você escolheu a dor que você quer. Você vai, infelizmente, voltar para sua casa e ficar com isso na cabeça. Tudo bem desistir, né? Você não é obrigado a fazer. Mas se você vai ficar. E aí eu me coloquei à disposição. Quando vier essa vozinha chata, que é quando a gente geralmente bota a cabeça no travesseiro, que vai te falar, ó, todo mundo fez, uma criança fez, outra pessoa fez, por que você não, né? Pode me mandar mensagem, eu separo um dia e venho só com você aqui e a gente faz de novo. E ela fez isso. E nós retornamos lá. E aí, quando eu falei a frase, né, que ela entrou no rapel, que é quando a gente tá assim, né, num ambiente reto, e aí você vai reto e você vai descer pra cá, né? Você vai entrar na vertical, você vai colocar seu corpo pra trás ali, confiando em tudo, aquilo, equipamento, equipe, tudo. Te dá aquele frio na barriga. E aí, quando a pessoa passa daquela saída, que pra mim é a parte mais difícil, que é sair, é os primeiros passos que são difíceis. Depois que você já confiou, sentiu que você tá presa, você vai aproveitar, vai olhar a paisagem, vai curtir a vista. E aí, a hora que eu falei a frase, você está no rapel, você conseguiu. Foi grito, palavrão. E foi, assim, libertador pra essa pessoa. Exatamente. De uma maneira que, quando acabou a atividade, ela teve um pico de adrenalina. E assim, gente, a adrenalina só vem, só passa pelo seu corpo quando tem o medo. Sim. Se não tiver medo, ela não vem. Um vira o outro, né? Senão já é uma coisa, eu vou atravessar essa rua aqui e tá tudo pronto. normal. Então tem que ter o medo pra ser legal. Mas tem. Né? E aí vem a adrenalina. Aí quando ela passa desse pico, vem a nossa endorfina, a nossa dopamina, o corpo relaxa. Fala, ufa, passei por esse estresse. Essa pessoa, ela sentou pra esperar a gente acabar de desmontar, ela dormiu. O corpo dela simplesmente relaxou de tal modo que ela, nossa, a minha missão tá cumprida. Sim, sabe? Mas deve ser realmente, como você disse, libertador. É libertador. Porque ela se libertou de uma dor. Sim, né? Que era às vezes tentar controlar, não saber, o novo, né? Tem muitas coisas que acontecem ali que a gente consegue perceber em meia hora de uma atividade de rapel, o que a gente às vezes demora 3 meses de um desenvolvimento pessoal com a pessoa ou com a empresa dela. Sim. Porque ali ela vai estar num ambiente que às vezes ela não vai querer soltar tudo, a gente tem isso, eu não quero que eles me conheçam na vida pessoal, Não né? precisa se expor, né? Não precisa. Não precisa contar nada pra ninguém. Exato. E o rapel e a trilha, né, esse universo da natureza, ele nivela, assim, todo mundo é igual. Não interessa que carro você tem, que profissão que você tá. Você vai passar por aquilo ali igual todo mundo. E o interessante, né? Eu gosto muito de natureza. Eu amo a natureza porque ela nos ensina muito. O tempo todo. O tempo inteiro. Eu gosto, eu já plantei muitas árvores, já fiz muita coisa, né? E
Já cortei árvore também, tá? Já fiz coisa também. A gente faz. Já matei passarinho, né? Naquele tempo não tinha muita noção. Em outra época. E então, eu tenho um apego à natureza, porque eu me sinto tão bem. Parte dela, meio, a gente é parte é dela. Parte, realmente, é parte. Desde sempre. É parte dela. É isso. É muito legal ver isso acontecendo, assim, as pessoas entendendo isso, respeitando, né? E também também tem, tá, gente, os corajosos que acham que sabe tudo. Tem um amigo que é bombeiro e que já me falou, eu já sei, eu já vi isso, já sei. E quando vai lá, o excesso de confiança faz ele escorregar também. E a gente também tem isso na vida, não tem? Sim. Eu domino isso daqui, eu não preciso ler o manual disso daqui, não. Ah, você vai me falar, você quer ensinar pra mim isso daí? E aí a pessoa vai... Isso que muitas vezes os acidentes acontecem quando a pessoa é autoconfiança. Quando como é que é? Quando a gente tá chegando perto de casa, acontece. Exatamente. A gente relaxa, né? A gente conhece ali. Aqui eu tô em casa. Exato. Eu posso. E aí que às vezes você relaxa tanto que dorme. Sim, que dorme, exato. Então, acho que levar esse pessoal para esse ambiente, para mim, Marcelo, mudou tudo. Então, eu consegui encaixar a consultoria e sair dessa sala de aula, né? E a gente tem até uma camiseta e um lema que a gente fala que nem todas as escolas possuem 4 paredes, porque realmente a natureza te ensina o tempo todo, te coloca em situações que você tem que... Eu não estava preparado para isso nunca aconteceu. Então, quando a gente leva um time lá, e o mais legal é quando acaba, é o que eu estava dizendo, que eles se integram, eles começam a rir. Aquela hora você fez isso, você viu que aquela hora você fez isso. E isso é o mais importante. Mais legal. Porque não adianta você pegar, reunir para dar um show. É bom. Dar um churrasco lá, fazer. Legal. Sim. É bom. Sim. Mas ali não, eles estão vivendo uma situação completamente diferente. Uma coisa eu te falo, eles não voltam os mesmos. Não. Eles não voltam os mesmos. E hoje, então, você faz a parte teórica também. Também. A gente faz a parte da teoria, então. Tem várias maneiras, mas uma é análise comportamental. Então, assim como eu comentei, que você vai num médico e faz exames e vem com aquilo, tá faltando isso, aquilo outro, a gente consegue hoje em dia, com a ciência, diagnosticar os perfis comportamentais. Então, você é mais influenciador, você é mais dominante, você tem um perfil disso, aquilo outro. Só que a pessoa ter o conhecimento do que ela é, e é muito perigoso isso, às vezes, que o autoconhecimento ele fica só na teoria, né? Sim. Eu estudo livros, eu leio, eu sei a teoria. Mas e na prática? Você está se deparando com situações em que coloca à prova esse perfil? Você está num ambiente que realmente traz à tona quem é você nesse personagem, né? Qual que é a tua maior capacidade? Essa empresa, esse cargo, essa situação, que é a zona de conforto que a gente fala tanto, né? Sim. E é bom ter a zona de conforto, né? A gente gosta de uma aguinha quentinha ali. Mas é aquilo. Tudo que a gente busca na vida é uma zona de conforto. Total, mas é isso. Então, você chegou e vai passar os próximos 20, 10 anos ali, você quer isso. Uma panela fechada que não entra mais nada. Daí. Perfeito. Também não cabe mais nada de novo. Você não quer, você já aprendeu, você já sabe, você já domina, né? Então tem gente que vai querer. Também acho. Em vida, né? Então a gente tá sempre dando uma estimulada nisso, né? Eu acho que trazer para o ambiente de fora te coloca... E a gente tem muita atividade, Torcelli. Poderia ficar falando horas aqui, mas tem uma que é muito legal, que eu só vou dar uma pincelada, que é o rafting, que é aquele que a gente desce de bote, tá? Por corredeiras. A gente já faz isso com turismo também, mas quando a gente traz para o corporativo, a gente coloca a equipe toda de olhos vendados. E só o líder sem a venda. E aí a gente trabalha escutativa, comunicação, porque eu preciso ouvir a instrução para eu fazer. A gente coloca a equipe para trabalhar em equipe mesmo, porque se um rema em descompasso com o outro, esse barco gira e não sai do lugar, literalmente. Então, em 2 horas de rio ou de atividade, a gente consegue fazer uma analogia com a realidade deles da rotina diária de anos, né? E aí sim, trazer insights depois, voltando para uma sala, né? O que você aprendeu? Né? Como é que foi para você? Como é que você pode aplicar aquele medo que te travou aqui no seu dia a dia? O que também te impede de fazer diferente aqui, ou de experimentar coisas novas aqui? E eles veem, às vezes, o dono, que às vezes nem toma café com eles na mesa. Eu já tive empresas assim, que eu dei consultoria, que o dono entrar na sala para tomar café era um evento. Ah, você viu que ele entrou aqui? Sabe, aquela distância, assim. E tá todo mundo no mesmo objetivo na empresa. Sim. Literalmente, né? Esse clichê é válido de que o barco é o mesmo. O dono também quer crescer. É mesmo. Todo mundo quer. Todo mundo quer. Né? Então é muito legal trazer essa outra realidade para eles, com estímulos diferentes.
e ler essas pessoas em um ambiente fora daquilo que ele já conhece. A gente vê outras personalidades, a pessoa também consegue ter um ganho pessoal além do da empresa. A empresa está ali, sei lá, promovendo essa atividade, mas a pessoa ganha ela mesma, porque o conhecimento é seu e ninguém te tira, né? O que você aprende ali, ninguém vai te tirar. Você pode trocar de CNPJ, de empresa, de diretor, de gerente, de líder, mas é seu o que você aprendeu ali. Então é muito legal ver esse ganho nas pessoas, ver o que a gente consegue levar. E o interessante é que daí você consegue realmente transferir todo esse conhecimento para uma reflexão, né, posterior. E uma vez, eu não preciso que as pessoas sejam especialistas. Como eu falei, a gente avisa no começo, a gente sabe que vocês não sabem, né? Tem aquele níveis de consciência. Quando você é uma criança, você não tem noção que a tomada dá choque, e você só vai enfiando o dedo. Passa um tempinho, você leva um choque, aí você já não coloca mais, você aprendeu, né? Então a gente tem coisas que a gente consegue trazer que são novas e que a pessoa também fala, ó, lá no rapel eu também queria controlar, por mais que ela falou que não. Tem uma coisa que acontece também que é muito legal, que é a pessoa, eu sempre pergunto se ela é canhota ou se é destra, por exemplo. Aí eu sou destra, a corda vai pro lado direito. E aí eu aviso pra ela no começo. Você vai fazer força com a esquerda. Você vai chegar lá embaixo, eu vou te perguntar, você vai falar que a mão que tá mais doendo, de tanta força que você fez, é a esquerda. Mas você é destra, você não aguenta seu peso numa barra de academia, lembra disso? Você não consegue segurar você por meia hora. Então não é força. É o equipamento que vai fazer. É o equipamento que vai fazer. Só que você vai ficar fazendo uma força como se a sua vida dependesse disso. E você vai fazer força com essa mão que não é a mão que tá, porque a da direita fica atrás. E a da esquerda fica na frente. É a que você vê. O seu cérebro aqui, ó, o córtex visual tá aqui. Então é o que ele tá vendo, ele tá colocando força aqui. Aí eu vejo isso também assim. Ah, tá, não, Kátia, tudo bem. Ó, vamos tirar uma foto. Ah, eu só preciso de uma mão na corda. Tira uma mão pra fazer uma pose, colocar pra cima, fazer assim. A pessoa tira a direita. Você tirou a mão errada. Ah, é verdade. Aí ela troca. Porque é essa mão que ela tá vendo. E assim também é na vida. O medo que a gente consegue ver, enxergar, é onde a gente tá. E tem tanto risco ali que tá invisível o tempo todo na nossa rotina, que a gente nem prevê. Nem presta atenção. Nem presta atenção, né? Então eu acho que é uma ótima oportunidade para regular as emoções. Porque inteligência emocional, não sei pra você, mas pra mim, não é você não sentir. Pra mim, não. Não, acho que sim também. Acho que a gente tá falando a mesma língua aqui, mas não é não sentir medo, né? Não é não ficar triste, não sentir emoções negativas. É saber pra onde a gente canaliza elas, né? Essa moça, por exemplo, que voltou, ela tava com raiva. Ela trouxe a raiva dela pra descer. Não foi a coragem, veio a raiva. Cara, eu não consegui aquele dia. E aí ela conseguiu depois. Então, a pessoa que tá com medo, se ela conseguir entender de onde esse medo tá vindo, esse medo é real, né? Eu tô com uma pessoa aqui, ó, ela falou isso, desceu 10 pessoas antes de mim. Ela vai conversando com ela, mas se regulando, e ela consegue o objetivo no final. Aquela pessoa que fala que não tá com medo, que só quer acabar com aquilo ali logo, e a gente consegue perceber isso muito fácil, provavelmente na vida ela é uma pessoa que abre 8 janelas, essa aqui eu não tenho interesse. E fica procrastinando aquilo, né? Só vai porque realmente ela já sabe, deixa o resto tudo pra última hora. Então a gente consegue trazer também para a realidade e falar, ó, provavelmente você na vida é essa pessoa. Provavelmente você percebeu isso, cara, não parei para pensar, mas realmente é isso. Só que ela foi colocada numa situação de prova, né? Então a gente tem um ganho com a prática, com a experiência muito maior do que com a teoria. E o interessante, né, quando você me perguntou se a inteligência emocional é importante, né? E aí eu lembro, né, que se as emoções não fossem importantes na nossa vida, os cientistas já tinham descoberto alguma coisa e teriam tirado, você deixaria de inibidor, passar raiva, né? Um inibidor. Então, aquela situação assim que existia, que se falava muito, eu tenho que aprender a controlar minhas emoções. Ninguém controla a emoção, porque você não deixa de sentir medo, raiva, tristeza, alegria. Perfeito. Né? Ninguém deixa de sentir eu acho que dar nome para elas já é bom. Né? O que eu estou sentindo? Isso. Na clínica, muitas vezes, as pessoas... Mas o que você está sentindo? Eu não sei direito. Eu estou com um troço estranho no peito aqui. Ele não sabe direito o que ele está sentindo. Sabe dar nome. Não sabe da onde que vem, qual que é o gatilho daquilo. E outra coisa que é um mito, né? Que as emoções, existem emoções boas ou emoção ruim, né?
Nenhuma emoção é ruim ou boa. O que você faz com a tua emoção que pode ser ruim. Se você não tem o conhecimento, você vai passar um medo e vai te paralisar ali. Ou esse mesmo medo, ele te impulsiona também. Sim. Eu tô com medo, mas eu vou com medo mesmo. Mas é o que eu escuto me muito. preparo e vou. Eu ganho conhecimento daquilo. A menina que estava com raiva, né? Sim. Se ela soubesse que a raiva tem a função de te colocar mais próximo, né? Para frente, te mais próximo do teu Exato. objetivo. Exato. E ela tomasse consciência disso, porque ela tem no inconsciente dela, ela sabe, mas está travada. Não, e a gente não fala sobre isso no nosso dia a dia, né? Não, Vamos lá, Marcelo. Quantas rodas a gente vai no happy hour? Quantos amigos você tem que sentam para falar sobre isso? Não. A gente fala de filme, de série, de fofoca muito, hoje, da vida alheia, né? E tudo bem, eu acho que é necessário também, não precisamos ter só papo, né? Ali, você precisa também esvaziar. Exato, mas e aí, quando que eu tenho pessoas que me estimulam a... Cara, você viu que você tava com essa situação? Às vezes eu vou ter um amigo que vai falar isso pra mim, eu vou ficar com raiva dele, né? Eu não vou saber escutar essa crítica ou esse ponto de vista. Exato. Que é um só, tem inúmeros, né? Porque em casa nós não conversamos sobre isso. Não falamos. Não falamos com os filhos. Na escola não se fala sobre isso. E não tem uma escola, né, que fala também. Não tem. Eu me formei em engenheiro, agora eu quero aprender a lidar com as emoções. Pra onde eu vou? Não é a vida, é tentativa e erro às vezes. Hoje tem algumas escolas que estão começando a ensinar a inteligência emocional. Sim, eu tenho um filho de 17 anos. Sei que não parece. E não parece mesmo. Eu comecei cedo para agora estar aqui brincando de pular cachoeira. Mas ele agora está tendo nas escolas uma aula de projeto de vida onde eles falam só sobre as emoções. E é um ganho absurdo para a sociedade saber dar nome para isso. Tá com medo? O que é? Como é que eu vou reagir quando eu ver um coleguinha nessa situação? Sim. E talvez a gente forme profissionais mais bem preparados. Porque por muitos anos a gente achou que o QI era mais importante que o QE, né? Que a inteligência de raciocínio lógico, em quanto tempo você responde essa pergunta de estatística aqui, é mais importante do que como eu controlo minha paciência, por exemplo. Sim. Como eu ensino alguém... Porque a gente também fica irritado com pessoa lenta no mercado, né? Às vezes. Na fila para alimentação, quando você vai pegar, nossa. Exato. E a pessoa que é mais devagar também na tua frente, ela está irritada, porque ela está sentindo você. Você está pressionando de alguma maneira, né? Mas vai ter alguma função que eu preciso de alguém exatamente daquela maneira. Exatamente. Né? Exatamente tem isso. Ter a paciência, tem que ter o cuidado, tem que ter o jeito, fazer com detalhes. Que não vai ser a quantidade ou a velocidade, vai ser a qualidade com que ela entrega, né? E a gente vai ter que saber colocar essas peças no lugar. E é importante que a gente conheça isso também, tá? Com certeza. Porque nem todo mundo fala como nós estamos falando alto, né? Fala alto, fala... Tem pessoas que falam baixinho, você vai ter que entrar em contato com ela, que vai ter que conversar na mesma altura, que senão ela vai achar que você está brigando com ela, e daí você não consegue influenciar, fazer o que são mais literais, né? Vai levar pro coração qualquer comentário. Tem isso, e a gente tem que saber ler o outro, né? Eu acho que eu tive inúmeros professores que tinham muito conhecimento, era nítido, que ele dominava aquilo, mas ele não tinha uma didática para ensinar. E assim também temos muitos líderes, assim, né? Ele sabe muito, ele faz muito, ele entrega resultado, mas às vezes as pessoas saem chorando da sala dele, né? E aí, ele não está sabendo ler a equipe, às vezes ele perde um talento, e custa muito para a empresa os turnovers, né? As demissões e as contratações custam muito mais do que você realmente habilitar alguém para aquela função. E às vezes é muito melhor você investir em uma experiência dessa, para que você conheça a tua equipe, do que você demite todo mundo e recontrata tudo de novo. Começar do zero. Trabalho. É outro trabalho. E eu tenho dito para as empresas também, né? E que essa rotatividade... Isso faz parte do mercado de trabalho, mas faz parte também de uma falta de conhecimento da geração que está vindo. Total. Porque se você quiser tratar essa geração do jeito que tratava a minha... É diferente. Não vai Os estímulos são outros. Não vai dar. Você não se relacionava na hora com uma mensagem de celular antigamente. Não tinha nada disso. Era tudo muito demorado, as coisas eram diferentes. Sim, o tempo era outro. Agora, hoje, não adianta forçar.
essa Sim. geração. Não adianta ficar querendo na pressão com eles. E o conhecimento está literalmente na mão, numa tela de celular. Hoje você vira Sim. especialista de qualquer coisa rapidinho e também de nada. É, se você não ué. tiver interesse, curiosidade, né? E se ele não tiver motivado, se ele não tiver um Perfeito. motivo para ficar na tua empresa, ele vai embora mesmo. Sim. E às vezes não é os benefícios, nem o salário, não. Não, É o ambiente, não. é como ele é visto. E se você pensar, eu costumava falar isso já há muitos anos, né? Que todos nós somos voluntários na empresa. Sim. Porque nós ficamos até o dia que nós queremos. Sim. Nós não estamos ali obrigados. Ninguém tem uma arma na cabeça Não, apontada, né? Graças Pra a prestar Deus, o né? serviço. Graças a Deus. Esperamos que não, viu, pessoal? Mas, então, você tem que pensar que ele tem que ter um motivo para estar ali. Sim. Não é só o dinheiro. Se for só o dinheiro, ele vai fazer uma porcaria de um serviço. Exatamente. Ele- Eu acho que quando ele entende a finalidade dele, já muda tudo. É. Né? Você não é uma peça só, mais um número que a Não. gente fala tanto aqui, né? Você é mais um número para a empresa. Tudo bem, né? Ela visa o lucro e nem é o do dono. Às vezes essa empresa é uma terceira pessoa, ela tem Sim. uma saúde ali que precisa estar em dia Sim, também, né? é. Entrada, sair e tudo mais. Mas dá para você contribuir, né? E fazer diferente. E não é sempre fazer, tem que fazer a mais, né? Como se fosse uma receitinha de bolo. Faça mais do que eles pedem para você. Às vezes não, às vezes é Não. fazer o que você tem que fazer E bem pronto. feito Bem e pronto, feito, é. né? A gente às vezes reclama, eu falo isso muito também, da caneta que o coleguinha pegou na sua mesa. Eu botei meu nome lá na Bic, que tá ali em cima. Todo dia alguém pega a minha caneta. Isso é uma caneta. Isso vira um problema. Nossa. Você já não vai olhar pra cara daquela pessoa. É. A gente parece que volta a ser criança, birrenta, né? Mas nós somos, né? Somos, no final. No Aqui final, dentro, no final tem uma criança todo mundo tá ali. no mercado. No Tem uma final do criança dia, ali. eu quero agora, eu quero já. Tem uma criança, em todos nós tem uma Exato. criança. E A gente tem que escutar ela, né, Marcelo? tem que cuidar Primeiro dela, de proteger, tudo. né? Exato. Entender ué. por que ela também quer agora. Por que ela quer esse resultado agora? Por que essa caneta tão importante pra ela, que ela acabou o dia dela aí. Só que no mercado de trabalho, às vezes, não dá tempo de Não saber dá. isso, né? E é tão importante. E aí o chefe também não quer, ele quer trocar. Troca. É. E aí ele vai ter outro problema, talvez. Ele vai trocar de problema, na verdade. E vem uma geração, né, hoje, que a gente está dizendo, que nada se conserta, né? Sim, sim. Casamento não tá bom, separa, se Troca. O cara tá idoso, né? O vô tá idoso. Torce põe pra um no... time diferente do meu, eu já não quero. É assim. Exatamente. Se falar de política, então, vixe. Nossa Senhora. Então, Estamos ó, mais intolerantes, né? além da empolgação que eu já estava com o projeto, eu quero trazer para vocês aqui o seguinte: nós estamos iniciando, Curitiba já está participando de um projeto Isso. junto com a CAT, Isso. onde nós estamos unindo a parte da inteligência emocional que o Kaizen já pratica, os treinamentos que nós já temos, os desafios que nós já temos, junto com aquilo que a CAT está trazendo. E agora nós vamos trazer para Londrina também. Tá chegando, gente. Está chegando. Eu acredito que até setembro a gente consiga, né? Setembro O vamos nosso ter uma data para isso. nós vamos conversar mais a respeito, divulgar, acompanhe você que ficou empolgado com essa menina aqui, que eu tô louco para descer no rapel também, né? E Vou de te olho levar, vendo- Marcelo. E vou postar esse vídeo, hein, gente? Ele ficar com medo, vocês vão ver. Medo eu vou ficar, isso não tenha dúvida. vai ficar. Não tenha dúvida Mas que eu vai vou dar ficar certo com no medo. final, vai dar certo. Vai dar certo, eu confio. É isso. Eu confio. Mas é isso, a gente tá trazendo times, tá? Por conta muitas dessas cláusulas de compliance das empresas, que a gente tem que manter em sigilo, a gente não consegue divulgar muito isso, mas isso já vem acontecendo com grupos empresariais, que a gente chama, que é um projeto com a Kaizen, que a gente chama de In-Company. A gente traz dentro da sua empresa, ou da empresa de... Se você é funcionário, inclusive, pode falar pro seu chefe, tem um negócio legal para você aí. Exatamente. Mas a gente traz grupos, né, para viver alguma atividade. E não é só o rapel, tá? É um dia completo ali de vários estímulos. Tem o andar sobre a brasa, às vezes, tem a queda, tem algumas dinâmicas que a gente consegue fazer, mas fora da empresa, que a gente consegue trazer insights muito, muito legais, que a gente chama de soft skills, né, que são as habilidades que a gente não aprende na escola. Então, o que é a comunicação, o que é lidar com a frustração, com o medo, com a confiança do time, com a integração. Então, a gente consegue trazer isso para uma experiência totalmente prática e vivencial,
que vai te dar um retorno visível no final do dia. Isso é claro. Ninguém sai o mesmo de uma viagem ou de uma experiência assim. Então, a gente estava fazendo isso em formatos empresariais, né? Sim. Trazendo grupos fechados para isso. E aqui em Londrina, a gente quer fazer um pouquinho diferente. A gente quer, em setembro, abrir para qualquer pessoa que queira. Sei lá, se você acabou de virar líder ou ter uma oportunidade de gerenciar ou de galgar um novo espaço, ou confiaram em mim e me deram um novo cargo. E uma coisa que eu falo muito é, quando você é promovido a uma incompetência. Você não é bom naquela promoção que você recebeu. Exatamente. Você é bom no que você fazia. Você era um ótimo vendedor. Te pediram para virar gerente, você já não sabe controlar prioridade, tempo, responder dúvida óbvia, que você acha que é óbvia de todo mundo. E do nada você tem que fazer isso, e você deixa de ser bom, né? Ser e a empresa, às gestor de vezes, pessoas. perde um talento, às vezes, a empresa, porque ela confiou em você e você não adquiriu a competência para aquilo. Mas sempre dá. Então, se você acabou também de receber esse novo cargo, ou está querendo mudar de carreira, ou está querendo novos insights, a gente vai abrir para qualquer um, para poder ter um dia que a gente vai chamar de bootcamp, talvez, que é um dia ali vivencial, para a gente poder, através do esporte, dessas experiências outdoor, na natureza, a gente conseguir trazer insights e algum desenvolvimento, que é o que a Kaizen também tem muito, que é melhorar sempre, buscar Melhoria sempre... contínua. Perfeito. Buscar sempre algum novo insight, alguma nova habilidade. E todo mundo vai poder participar, a gente vai elaborar isso direitinho e vai lançar aí para vocês. E caiu aí uma coisinha, uma vontade de fazer, você vai ter o nosso Instagram ali, procure a Cátia, procure o Orselli, fale com a gente, né? Sim. E nós vamos conversar mais a respeito disso e vamos viver esse dia, né? E se você enfrentar esses desafios, a hora que você olhar para trás, você vai ver os teus objetivos, vai falar assim, pô, se eu vivi isso tudo, eu posso qualquer coisa. Qualquer coisa eu enfrento. Imagina, eu tô aqui no 50 metros de altura com barulho de cachoeira, nem imaginei, né? E enfrentei isso. Exato. Agora, uma meta que estão me dando, Perfeito. Aprender a lidar com pessoas, isso aí vai ser mole. Perfeito. Isso aí vai ser mole. Exatamente. Até porque a gente busca recurso que a gente já fez. A gente não tá pedindo para ninguém reinventar a roda, não. Não, né? São recursos internos. Você tem isso aí, né? Você lembra, sei lá, de um dia que você ficou orgulhoso de você, que você achou também que não ia conseguir? Todo mundo tem alguma história dessa, né? Então, a gente usa isso mesmo para conseguir. Ninguém sente falta do que não tem. Então, os recursos que você tem, se você não tem coragem, se você queria ser mais seguro, você tem isso dentro de você. Exato, você conhece. Exato. E dá para a gente personalizar isso para as empresas de acordo com a dificuldade que elas estão passando também. Se a empresa ela tá com dificuldade de comunicação, minha equipe não está tão integrada, vejo rixinhas ali, ou quero que eles confiem mais, ou vamos passar por um momento de mudanças grandes, quero que eles consigam perceber que nem tudo que tem dá para controle... estudar caso a caso, né? Sim, caso a caso, personalizado. A gente consegue trazer esses insights aí para a empresa e para você também. Beleza? Fechou? Ótimo. E nós vamos voltar a falar, porque o tempo não deu. Fala muito essa Cátia. Não fala não. É que é tão gostoso ouvir você falar. A tua empolgação, o brilho nos teus olhos é algo assim fascinante. É muito bom, é muito gostoso. Quando eu consigo transmitir isso para quem está ouvindo, valida tudo, faz sentido tudo. Porque é uma coisa que a gente percebe, né, e que a gente fala muito no Kaizen também. Para que você faça alguma coisa bem feita, você tem que ter um propósito. Total. Aquilo tem que ser a sua missão de vida. É isso. Porque você trabalha. É exatamente isso. Eu falo que, Orselli, eu não trabalho. E as pessoas, às vezes, elas ficam com raiva disso. Né? Porque a pessoa que eu sou nas minhas 24 horas, ela não é diferente da pessoa que está trabalhando. Não. Você me não vê muda lá nada. no rapel, se você me vê aqui, né, falando nada. de trabalho, é a mesma pessoa. Porque a gente vende o que a gente acredita, de fato. Sim. E quando eu comecei a entender... E tem congruência, né? Total. Porque quando eu comecei a entender que se eu mudasse um pouquinho, que seja... o dia daquela pessoa, ou quem passasse, se a gente conseguisse agregar um pouquinho com aquela experiência, tudo já faria sentido, porque para mim a gente tá nessa vida aqui para servir mesmo. Sim. Né?
os nossos relacionamentos, a nossa família, o nosso empregador ou a nossa empresa, tudo no fim das contas é serviço, é o quanto você se compromete, é o quanto você se doa. Então, se eu puder passar um pouquinho e te agregar, falar, conheci uma menina lá, em cima de uma cachoeira, e ela falou pra mim que eu ia conseguir, e eu consegui mesmo, já tá bom demais. Pronto. Cumprida a missão. Fiz uma diferença, de alguma maneira. E eu vivo esse propósito. Eu tive o privilégio de encontrar ele muito cedo, que eu acho que isso é um privilégio. Tem gente que passa uma vida e não acha o que tá vindo aqui, né? A missão. Ou nunca parou pra pensar também, né? O que queria ser quando crescesse. Pensa bem a sorte que você teve. Você conheceu muito cedo. Eu fui conhecer essa parte de treinamento, que é o meu propósito, que é a minha missão de vida, é aquilo que eu me encontro. Eu já tinha 50. Olha isso. Pensa bem. Olha isso, exatamente. Falando nisso, você me lembrou o último insight. 50, 45. 45. Não era bastante também. Já era bastante. Você me lembrou de um insight que eu comentei aqui, você falando daquele senhor que eu falei que desceu de 80 anos, e quando acabou o rapel, eu falei, vou fazer um conteúdo aqui, né? Deixa eu gravar a opinião dele, ele desceu, deu tudo certo, tava com medo, né? Fui gravar, liguei a câmera, e aí, o que o senhor achou do... Respirando fundo assim, né? Tá, o senhor teve medo? Ele, pavor. Eu, vixe, já era meu conteúdo, já falou que... Tá, mas e aí? O senhor foi com pavor mesmo? Não, fui com pavor, mas eu tô triste. Eu, nossa, ferrou, mas agora eu não vou postar isso. Era. Continuei gravando. Eu vou. O quê? Eu vou arrancar alguma coisa dele. Aí ele falou assim, eu tô triste porque eu descobri isso muito tarde. Eu tenho 80 anos, essa é a maior emoção que eu senti na vida. Eu dediquei uma vida inteira a uma profissão, ele era ginecologista, se eu não me engano, e tem muito mérito no que eu fazia, mas eu nunca senti uma emoção tão forte. E agora eu acabei de descobrir isso com 80 anos, a minha mente quer viver isso aqui, mas talvez meu corpo não aguente isso por tanto tempo. Então eu fico triste de não ter descoberto antes. Mas é verdade. E deixou uma mensagem linda lá, que a gente, enquanto espera a vida chegar até nós, ela tá passando. Então, se colocar em situações que às vezes a gente acha que não vai dar conta, não leva a gente a lugar nenhum, né? Esperar resultados diferentes fazendo a mesma coisa todo dia... É insano. É loucura. Então, deixa eu me colocar, deixa eu ver, deixa eu tentar. E o que a gente promete é que se você tentar, já vai ser um ganho absurdo, mesmo que você não consiga. E eu posso dizer com certeza que o tempo, né, nisso que você está falando, deixa para depois, o tempo cobra um preço muito caro nosso. E eu posso dizer, porque eu já vi muitas pessoas da minha idade falar, se eu pudesse voltar. Não dá para voltar. Tempo é o único recurso que todo mundo tem igual, né? E ele cobra um preço muito caro. Sabe qual é o preço? Qual? O próprio tempo. Passou. Não recupera. Não dá mais. Exato. Você pode aprender com o passado, mas não dá mais. Sim. Né? E dói aprender com o passado, Nossa, né? Que geralmente senhora. é erro. Geralmente é erro. Geralmente é isso. Obrigado. Obrigado.